Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de finalização sobre o conteúdo de biodiversidade e o início da aula do conteúdo de adaptação dos seres vivos. Então a gente hoje finaliza esse primeiro conteúdo, inicia e também finaliza o segundo conteúdo, porque nossa próxima aula já é aula de revisão para avaliação, para vocês conseguirem fazer uma avaliação legal, certo? Então vamos continuar. Vejam só, a gente já viu algumas questões sobre as características dos seres vivos, mas hoje a gente vai dar uma explanada maior para a gente conseguir entender algumas características que não foram citadas anteriormente sobre essas informações acerca dos seres vivos. Então, por exemplo, os seres vivos eles são organizados de acordo com algumas características que são, por exemplo, todos eles são formados por células, sejam elas, sejam eles seres vivos unicelulares ou pluricelulares. Então, por exemplo, a gente vê que as bactérias, por exemplo, aqui o laser, as bactérias são tipos de seres unicelulares, ou seja, apresentam apenas uma célula. Já os animais, plantas, de modo geral, eles apresentam aí mais de uma célula, ou seja, eles são pluricelulares, então eles se enquadram aí em grupos diferentes das bactérias. Então as bactérias são unicelulares, e os animais e plantas, por exemplo, são pluricelulares. Existem alguns seres vivos que são, por exemplo, eles podem se classificar tanto como unicelulares ou pluricelulares de acordo com cada indivíduo. Por exemplo, existem algas, existem fungos que podem se classificar ou como unicelulares ou pluricelulares, mas de modo geral, os animais e plantas são todos eles pluricelulares e as bactérias todos eles são unicelulares. Então, vamos lá. Outra organização é que esses podem ser ou procariontes ou eucariontes. O que são esses? O que é isso, no caso? Os seres eucariontes e procariontes, a diferença deles é toda a composição da estrutura celular. Por exemplo, uma das principais características que a gente encontra nos seres eucariontes, que não encontra nos seres procariontes, é uma membrana que envolve todo o material genético. Ou seja, o material genético das células eucariontes, como vocês veem aqui, o material genético fica dentro de um núcleo, que aí a gente tem aí uma membrana nuclear que deixa todo esse material genético inserido nessa região. Já nas células procariontes, todo o material genético fica no citoplasma. Então veja que o material genético ele fica solto no citoplasma. Já nas células eucariontes, o material genético ele fica dentro protegido por uma camada que a gente chama de membrana nuclear, e ele fica afastado, ele não fica ligado diretamente ao citoplasma da célula. Então, isso é uma das principais características que a gente consegue diferenciar uma célula procarionte de um eucarionte. A gente também tem que alguns seres vivos eles também podem ser autótrofos ou heterótrofos, ou autotróficos e heterotróficos. No caso, a gente vê aí, por exemplo, as plantas, elas são seres autotróficos ou autótrofos, ou seja, eles produzem o próprio alimento a partir da fotossíntese. Então, como é que isso acontece? A gente tem aqui, ó, nas raízes são absorvida água e através das suas folhas as plantas conseguem absorver o gás carbônico. Quando a gente junta aí a água com o gás carbônico a partir da luz, a gente produz aí o seu alimento por meio da fotossíntese. Então, a gente tem aí a água e o gás carbônico com a ajuda da luz do sol. A gente ocorre a fotossíntese produzindo a glicose e o gás do oxigênio, que também é liberado pela planta. Então aí, no caso, a glicose é o alimento dessa planta. Já os seres heterotróficos, que são no caso os animais, a gente tem aqui que eles precisam se alimentar a partir de alguma fonte. Por exemplo, as plantas são autotróficas, então elas produzem seu próprio alimento e conseguem produzir alimento para os seres heterotróficos. Então, os heterotróficos não produzem seu próprio alimento. Eles precisam adquirir a partir de fontes alternativas. Então, a gente tem aí, além dessa questão de organização, a gente tem outras características dos seres vivos, que é a questão de reação ou relação. Então, a gente tem aqui, ó, com o ambiente. Então, os seres vivos eles conseguem se adaptar, eles conseguem se relacionar tanto com o meio como com outros seres vivos. A gente tem a questão do crescimento, que se dá a partir ou da produção de mais células ou até o próprio crescimento da célula, o crescimento dos seres vivos. A gente tem a reprodução, que é sexuada ou assexuada. A gente tem a questão de variabilidade genética, ou seja,
as modificações genéticas que podem ocorrer através de seleção natural ou da própria adaptação desse indivíduo, que a gente vai ver daqui a pouco na aula, na continuação da aula, que são questões aí relacionadas a questões de sobrevivência, certo? Então vamos lá. Entrando aí no próximo capítulo, que é o de adaptação de seres vivos, a adaptação ela funciona de acordo com diversas características e a partir de diversos fins. Então, por exemplo, o camelo, que uma das suas principais alterações, de acordo com a sua evolução, é a presença dessas regiões aqui que conseguem captar e conseguem reservar uma grande quantidade de água, porque esse animal se adaptou a uma região que não tem muita água. Então, esse animal ele consegue passar muitos dias sem beber água, já por essa modificação, por essa evolução, essa adaptação que ele teve de acordo com o meio. Então, em relação ao meio também, a gente tem os ursos polares, que a gente tem aí duas adaptações interessantes que vale a pena ser citadas para vocês, que é a questão do urso, ele, por viver em o urso polar, no caso, por ele viver em regiões muito frias, ele, em questões de evolução, ele conseguiu ficar com pelos mais densos, ou seja, o frio ele não passa tão facilmente por ele, por causa desses pelos, e também ele tem uma camada de gordura relativamente grande ao redor do seu corpo para acabar tendo uma proteção térmica. Então, tanto os seus pelos como a gordura ao redor do seu corpo faz com que ele se proteja desses intensos frios nas regiões onde eles são encontrados. Como também é uma questão interessante, como vocês veem aqui, ó, os ursos polares eles são brancos. Então, por questões até de camuflagem, a gente tem aí que a neve, que é o local onde eles vivem, tem o aspecto branco. Então, em questões de evolução, eles também são brancos para conseguirem se alimentar. Então, por exemplo, se ele vai se alimentar de uma foca, então, se ele tivesse uma coloração, por exemplo, iguais a alguns ursos, marrom, por exemplo, ele se destacaria muito facilmente na neve, então ele não conseguiria se alimentar tão facilmente. Então, aí, já que a coloração dele é parecida com a neve, ele consegue se deslocar sem que as suas presas elas o identifiquem facilmente. E questão de camuflagem, a gente não é tão comum a gente identificar alguns animais que eles têm um alto poder de camuflagem, como é o caso, por exemplo, desse camaleão, que ele mais parece com essa folha seca aqui. Então, de acordo com a região onde eles são encontrados, esses animais eles acabaram se adaptando de uma forma tão incrível que eles parecem com o próprio ambiente. Então, ó, esse camaleão eles parece com a folha seca de uma das árvores que normalmente eles são encontrados. Como também a gente tem aqui, ó, esse inseto que é uma borboleta, então veja que eles parecem muito com a folha seca também. Mas é questão de adaptação para que ele não seja visto no ambiente para que ele consiga sobreviver. Isso é uma questão de adaptação de sobrevivência, certo? Então, para ambos é questão de adaptação para sobrevivência, para ou não se tornar uma presa, ou também para conseguir se alimentar. Então, vamos lá. A questão de adaptação, ela vai além de questões como a gente citou, porque existem situações que os seres vivos, não necessariamente só os animais, eles conseguem se adaptar para conseguir viver em um determinado local, que a gente consegue chamar esses locais de regiões extremas. Então, por exemplo, eu trouxe esse exemplo da nossa região aqui do sertão. A gente tem os cactos, os mandacarus, as coroas de frade. Então, todas essas plantas, elas se adaptaram para que elas, no lugar de flores, de folhas, ou melhor, no lugar de folhas, elas predominem mais com espinhos, que são estruturas que não necessitam de uma quantidade tão grande de água. E eles, no seu interior, se você partir dessas plantas ao meio, vocês vão ver que dentro tem uma quantidade imensa de água. Então eles conseguem captar e reservar uma quantidade de água para que eles consigam passar por longas secas sem virem a morrer. Então isso é uma das adaptações aí das plantas da nossa região. Por exemplo, aqui, ó, se vocês verem, essas plantas estão todas secas. Quem não conhece nossa região e chega por aqui, acha que todas estão mortas. Mas a gente sabe que uma garoa, uma chuva pequena, faz com que tudo isso aqui volte a ficar verde. Então, isso é uma questão de adaptação também das plantas, certo? Então, questão de adaptação, eles podem ser também por questões de propagação da espécie. Então, quem nunca viu um carrapicho? Carrapicho é um dos sítios aqui da nossa cidade. Então, o carrapicho, além de ser um dos sítios da nossa cidade, eles também são... o carrapicho também é uma planta.
Essa plantinha aqui, ó, que ela gruda nas roupas da gente quando a gente entra em algum local que tem muito mato. Isso é um tipo de adaptação para que essa planta ela consiga se perpetuar por diversos locais, porque a partir do momento que você passa por um carrapicho, o que acontece? Ele vai grudar na sua calça, ou na sua perna, ou até no pelo de algum animal, e essa semente, porque isso aqui é uma semente, certo? Ele vai percorrer longos caminhos. Então, por exemplo, um carrapicho que sai de um determinado local, que gruda na pata no pelo de algum animal, esse carrapicho vem se soltar quilômetros depois de distância. Então, veja que ele consegue sair de um local para quilômetros de distância para conseguir ter uma perpetuação da sua espécie. Então, a gente consegue encontrar carrapicho em muitos locais porque eles têm essa facilidade de sair de um local para outro por meio desse tipo de adaptação. Como também a gente tem aqui o dente de leão, que um das seus métodos de adaptação para conseguir se perpetuar são suas sementes elas terem como se fossem uns paraquedazinhos. Então, quando bate um vento e eles estão prontos para serem liberados, eles voam por longas distâncias e assim eles conseguem nascer em locais muito distantes de onde eles nasceram. Porque quando a gente tem a corrente de ar, essas sementes elas conseguem percorrer metros e quilômetros de distância por meio dessa sua adaptação. Então, continuando, então as adaptações, como a gente viu, podem ser tanto por questões de seca, por questões de dar aí uma maior facilidade dessa planta ela sobreviver. A gente tem também que alguns animais e plantas também se adaptam a questões de temperatura, como a gente viu dos cactos, como também dos ursos. Então, como eu já tinha comentado com vocês, a gente vê aqui, ó, esses dois animais, são animais polares, então eles têm a questão do pelo branco como uma questão de adaptação para viver em locais onde são predominantemente cobertos por gelo. E também, em ambos os casos, os pelos são densos e eles apresentam uma camada de gordura para proteger, para ter uma proteção térmica, para que a temperatura do corpo não seja liberada para o ambiente, ou seja, o corpo deles consegue ficar quente mesmo em locais muito frios. E eu trouxe aqui esse exemplo dos louva-a-Deus, porque quando a gente fala de camuflagem, eles são um dos animais mais incríveis que se adaptaram a isso. Então vejam só, aqui a gente tem 4 louva-a-Deus. Mas vocês conseguem identificar eles? Vejam que eles se parecem tanto com as plantas que a gente mal consegue identificá-los. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma flor, e ó, isso aqui é um louva-a-Deus. Aqui a gente tem os olhos dele, as patas, mas ele se parece tanto com a flor que ele acaba se camuflando e isso ajuda para que ele consiga não se tornar uma presa, como também eles consigam adquirir alimento. A gente vê aqui esse louva-a-Deus, ele parece com uma folha seca. Esse daqui também se parece com uma planta, uma flor, quer dizer. E esse daqui, ó, ele se camufla parecendo uma folha de uma árvore. Então veja que isso aqui, ó, isso aqui é o tronco dele, isso aqui é a coluna do louva-a-Deus. Então ele parece muito com uma folha. Então isso aí são métodos de camuflagem. E tem outra questão de camuflagem, que é a interação com outros seres vivos. Então, por exemplo, esse peixinho aqui, que a gente conhece ele pelo Nemo, não é isso? Então ele se chama peixe-palhaço. Ele, quando você normalmente vê ele em filmes ou até em outros locais, eles sempre estão próximos às anêmonas do mar. Por quê? Isso daqui, esses seres aqui são animais que eles conseguem injetar como se fosse veneno. Então, animais que chegam próximo a eles acabam se machucando, como se fossem as águas vivas. Então, quando a gente chega perto de uma água viva e toca nela, a gente acaba se queimando. A mesma coisa acontece com as anêmonas. Então, veja só. Só que esse peixe, ele tem uma proteção na sua pele. Então, todas as toxinas, todas as substâncias tóxicas que saem dessas estruturas, outros animais acabam sendo feridos, mas o peixe-palhaço ele não é atingido, já que ele tem essa proteção na sua pele, que é uma forma aí de sobrevivência. Então, foi uma adaptação que esse peixe acabou conseguindo para que ele conseguisse viver por mais tempo, ele conseguir perpetuar a sua espécie, já que se vier algum animal maior para se alimentar dele, ele acaba entrando aí no meio desse ser vivo e ficando protegido, já que ele não vai se machucar. Então, ó, tudo isso acontece por uma única coisa, que é questões de sobrevivência
em questões de alimentação. Então, tanto a questão de sobrevivência como a questão de alimentação, eles são essenciais para questões de desenvolvimento, para questões de evolução de uma espécie. Então, desde para um animal ele conseguir viver em um determinado ambiente, ou até para ele conseguir comida, ou para ele não se tornar comida, ele precisa se adaptar, ele precisa evoluir. Então, isso porque a gente tem uma cadeia alimentar que ela inicia nos produtores e vai para os seus consumidores até chegar nos decompositores. Então, vejam só, por exemplo, o louva-a-Deus. O louva-a-Deus ele pode até se parecer com o grilo, então ele acaba se classificando aí como um dos consumidores primários, ou até um consumidor secundário. Então, ele tem outros consumidores. Então, tem outros consumidores, tem outros seres vivos que podem se alimentar dele. Então, ele precisa se adaptar para não ser visto. Então, veja que todos esses animais aqui, eles têm uma adaptação para eles conseguirem sobreviver. Mas tudo isso de acordo com a cadeia alimentar, com o ciclo alimentar que se inicia nos produtores e passam para os decompositores. Então, se o animal ele não se adapta, os consumidores que vêm em seguida dele vai acabar se alimentando dele e possivelmente ele vai aí, ter sua espécie ou extinta, ou então sua espécie ela vai diminuir de quantidade, já que alguns animais vão conseguir se alimentar dele facilmente. Então a gente precisa, por exemplo, a gente não, os animais, ou a gente também, a gente precisa ter uma evolução para que a gente consiga sobreviver na natureza. Então imagine só, que a gente tem um grilo que ele seja marronzinho e ele vive em uma região que é totalmente verde. Então veja que ele não tem aí uma característica que se adeque a esse ambiente. Então os animais que consomem esse grilo, ele vai achar ele facilmente. Mas os grilos verdes que vivem em regiões que são verdes, ele vai conseguir aí se adaptar, porque os animais vão ter uma maior dificuldade para poder visualizar eles. Então toda essa questão de cadeia alimentar está relacionada à questão de sobrevivência e questão de evolução. Então, se o animal ele não se adapta, ele consequentemente vai ter aí um problema em questões de cadeia alimentar. Entendido? Então, próxima aula a gente vai ter uma revisão sobre esse conteúdo e espero que vocês tenham entendido. Então, tchau pessoal e até a próxima aula.